Amém. Deus é fiel. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. É um hino bem puxado, né? A palavra que nós lemos hoje está no livro do Números do Velho Testamento. Após um período de quase 2 anos, o povo que estava sendo formatado a nação havia recebido a lei, a Constituição, né, como um governo teocrático, governo de Deus entre os homens, e agora eles estavam na iminência da conquista da promessa da terra. No entanto, na semana passada nós passamos aqui o capítulo 13 e observamos que a linguagem, né, a comunicação daquela minoria, né, de 10 espias, a qual eles foram, eles semearam, eles plantaram um tipo de pensamento, né, que no capítulo 14 nós vamos ver a influência daquilo que foi semeada desses 10 espias. Tentando fazer aqui uma lembrança, né? Nós falamos que eles foram logo dizendo que estavam fragilizados, que os inimigos eram mais fortes do que eles, né? Complexo de pequenez, de inferioridade. Nós falamos sobre eles semearam, proclamaram o caos, né? E aí também, com aquela baixa estima, aí no final eles vão fazer assim uma analogia muito diferente, porque eles eram escolhidos, príncipes de cada tribo. De repente, a visão foi tão distorcida que eles se viram apenas como gafanhotos. Homens se reduziram, príncipes, a insetos, gafanhotos. É como se fosse assim uma doença contagiosa, né? Irmãos, quando você faz uma comunicação a um determinado grupo de pessoas, somente você que tem a incumbência, né, de exortar. Quando nós falamos de exortar, a gente pensa que exortar é dar aquele carão, né? Mas exortar é despertar na pessoa o interesse, né, pela conquista das promessas que Deus tinha prometido na sua palavra aos patriarcas, ao próprio israelitas José, né? E agora eles estavam, nós vamos ver aqui a reação de tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi plantado. Como foi que o povo reagiu, né? Nós afirmamos que um grupo de, né, basta só um grupo pequeno, mas ele falaram algumas verdades, mas eles maximizaram tanto o inimigo, tanto as coisas do mal, que acabaram se sentindo tão pequenos. E assim, essa passagem, ela reflete também a nossa vida com Deus, diante dos desafios, das lutas interiores, quando nós nos sentimos pequenos também, nós não se animamos na obra de Deus e desistimos bem fácil do trabalho do Senhor. Então, vamos fazer uma leitura. Eu li o capítulo 14, alguns versículos, vocês observaram? Aí diz que, a epígrafe diz que os israelitas queriam voltar. Então tem gente assim, sempre vai querer voltar a
o seu ponto de partida. Mas note aí, no versículo 1, irmãos, toda a congregação levantou-se, toda a congregação levantou a sua voz e chorou naquela mesma noite. Mas não era um choro de alegria, era o choro do desespero, era o choro do pavor, porque de tanto semear, de tanto falar da questão do caos, da situação terrível, que essa multidão se tornaram influenciadas. Assim acontece conosco, quando a gente só escuta uma minoria de pessoas que só propaga notícia ruim, que só fala mal, a gente acaba se contaminando também. Nós precisamos aprender com o erro dos israelitas a não sermos contaminados com nenhuma mensagem negativa, com nenhuma mensagem que às vezes a pessoa fala até das coisas de Deus, mas não está com a mensagem direcionada. E a fala, né, a comunicação, ela é muito importante, né? De como você fala, de como você vai impactar, influenciar as pessoas. Então prestemos atenção. O povo chorou, levantou a voz e estavam desesperados. Assim acontece com muita gente. Nós tivemos aí nesse período, né, muitas notícias terríveis. De repente a gente estava na mesma situação assim, de medo, perplexidade. E assim acontece em situações que a gente também perde aquela esperança, perde o foco. Mas que nós possamos não sermos influenciados por nenhum agente de doença espiritual, doença emocional mesmo. Porque ao invés de se reanimarem, o povo só fazia chorar. Irmãos choraram, clamaram. E aí nós vamos discorrer aqui na mensagem, a partir do versículo 1, que eu li. Mas se você ler o versículo 2, glória a Deus. Então, olha, a parte do versículo 1, uma população apavorada. Pensa aí na população apavorada. Essa população apavorada não acredita mais em Deus. Parece que esqueceu o Deus da promessa. Uma população apavorada, ela tem medo de tudo. Uma população apavorada, ela não exerce a fé. Ela perde a esperança. Então assim acontece com muitos de nós. Quando perdemos a fé e a esperança, nos tornamos vítimas de uma situação, nos tornamos reféns do medo, nos tornamos reféns da desesperança. Mas eu creio que nessa mensagem Deus quer falar com a gente de que nós não podemos perder nem a fé, nem a esperança. Nós precisamos manter firmes no Senhor, porque aqueles que retrocederam, aqueles que olharam para trás, aqueles que recuaram, eles não foram felizes. Só aqueles que perseveraram em Deus. Então que Deus nos ajude, glória a Deus, a não gastar nossas lágrimas com o choro do desespero, com o choro da tristeza, mas sim, o choro tem que ser, como diz a Bíblia, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Mas o choro saudável, chorar de desespero, é que não tenha a fé, a convicção de que Deus que começou a boa obra, o Deus que começou com você, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar só, Ele vai estar sempre do teu lado. Como diz a Bíblia, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a Bíblia diz, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Glória a Deus. Então aqueles que choram de desespero, aqui foi um choro de desespero, viu, irmãos?
Mas vamos lá, vamos adiante. Está escrito que todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Uma das coisas que as pessoas que estão frágidas na sua, psicologicamente fragilizadas, então a fragilidade ela dá lugar a outros pecados. E um deles é o pecado da murmuração. Queremos achar um culpado para a situação do nosso sofrimento. E eles murmuraram contra quem? Contra os líderes. No caso aqui, Moisés e Arão. Moisés e Arão levaram a culpa. Culpa de vocês. Por que vocês fizeram isso? E tome o chororô contra Arão e Moisés. Glória a Deus. Irmãos, quando a gente perde essa fé e esperança, quando a gente é influenciado por agentes doentios, a gente murmura, a gente começa a murmurar contra as pessoas. Que Deus nos ajude nessa noite, para nós cantarmos o hino 302, em vez de murmurares, canta, um hino de louvor a Deus. Em vez de murmurar, canta, irmão, glória a Deus. Então, a murmuração foi um pecado corriqueiro, viu? Vez por outra o povo estava murmurando. Murmuravam contra Moisés, murmuravam contra Deus, murmuravam com a falta da comida, murmuravam por causa de assuntos diversos. Tudo era motivo de murmuração. A murmuração, nós temos que trocar a murmuração pelo o hábito de louvar a Deus. A Bíblia diz, em todo tempo, louve a Deus. Nós não podemos dar lugar ao espírito da murmuração, porque o espírito da murmuração, ele traz traz assim uma forma de nós demonstrar a nossa incredulidade. E olha, o discurso dos 10 espias, eles forjaram naquela multidão a incredulidade, forjaram naquela multidão o desespero, forjaram naquela multidão a falta de fé. Então eles só faziam trazer à tona os pecados corriqueiros, como o pecado da murmuração. Glória a Deus. Em primeiro lugar, nós falamos do desespero. Em segundo lugar, o povo foi levado a murmurar contra Moisés e Arão. Agora, no mesmo versículo 2, parece que tudo que Deus tinha feito no passado, e a Bíblia diz, no Salmo 103, que eu não posso me esquecer de nenhum dos seus benefícios. Quando Deus fez um benefício para você, e você se esquece, como é que eu denomino isso? Ingratidão. Esquecemos o que Deus fez com a gente. Não demonstramos gratidão ao Senhor. Percebam aí que a vida espiritual, ela vai sendo, aos poucos, sendo minada. O discurso dos 10 espias trouxeram um malefício tremendo naquela multidão. Forjou o desespero, trouxe a murmuração e trouxe também agora a ingratidão. Meu Deus do céu. Olha o que os israelitas, aquela multidão, falaram contra Moisés. Ele diz, toda a congregação disse, se morrêramos na terra do Egito. Parece que tudo que Deus tinha feito no Egito com eles, a redenção, o cordeiro da Páscoa, as pragas, livramento, tudo que Deus tinha, até a passagem, a Páscoa foi um ato, um simbolismo da redenção do que Jesus Cristo faz na vida do homem, né? Jesus Cristo é o cordeiro pascual. Então, eles queriam, se morrêramos no deserto. Quer dizer, eles estavam esquecendo do que Deus tinha feito. Então, irmãos, isso aqui é uma situação muito praticante, muitas vezes por nós.
que esquecemos tão rápido das promessas de Deus, que esquecemos tão rápido daquilo que Deus fez por nós. Mas percebam aí, é o contágio, a doença, ela vai sendo semeada por um grupinho de pessoas, né? Um grupo de homens que perderam a fé, perderam a visão, perderam a graça, e eles estão ali como príncipes, mas agora não se sente mais príncipe, se sente como pequenos demais, gafanhotos, insetos, e eles estão semeando uma mensagem que estão destruindo a fé e a esperança, tirando o louvor do coração das pessoas, e ao invés das pessoas serem gratos a Deus por aquilo que Deus tinha feito, por aquilo que Deus estava fazendo, por aquilo que Deus iria fazer, não, eles começaram a revelar ingratidão ao Senhor. E pode prestar atenção, esse é um pecado, às vezes nós, no que tange aqui, não é nem em relação a Deus, mas em relação a nós mesmos. Às vezes você ajuda uma pessoa, né? O irmão ajuda outra pessoa, e aquele irmão estava necessitado, estava precisando de uma ajuda. Aí quando pensa que não, o irmão dá as costas, e nem se lembra do que o outro tinha feito por ele. Pecado da ingratidão. Isso em relação aos homens, imagine em relação a Deus. Deus estava ali, o Deus que tinha feito grandes coisas, estava sendo esquecido. Eles estavam querendo era morrer. Eu preferia morrer lá no Egito, ou era preferível morrer no deserto. Assim acontece com muitas pessoas que esquecem o que Deus fez, esquecem o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Porque embora ele estivesse no deserto há quase 2 anos, mas Deus iria entregar a ele a promessa. Mas a promessa não cai assim de um coração incrédulo, não. Uma coisa interessante, uma coisa é sair a questão geográfica, saída do Egito. Deus estava apurando os corações, porque você sair do mundo é romper com algumas questões. Eu não vou mais fumar, não vou mais praticar jogatina, não vou mais dançar os forró, não vou mais fumar droga, tomar droga. Mas algumas questões de uma personalidade ainda que precisa ser lapidada pelo oleiro. Algumas questões ainda estão em pauta no nosso coração e Deus quer reparar. Deus quer aperfeiçoar. Notaram aí que embora saindo do Egito, passado pelo Mar Vermelho, Paulo vai dizer, passaram por todas aquelas experiências, mas vem o pecado da ingratidão, depois que Jesus fez tudo por nós, mas nós às vezes somos tão ingratos com Ele, esquecemos tão rápido as promessas, as bênçãos que Ele tem feito para conosco. E nós possamos permanecer gratos a Deus, irmãos, nessa noite, e não esquecer nenhum dos seus benefícios, amém? Meus irmãos, ainda eu posso dizer que a mensagem, eles aos poucos vão revelando, né, vão demonstrando que a influência maligna, ela pode causar na vida de uma multidão, de uma congregação. A palavra de Deus diz no versículo de número 3, que além da questão do desespero, da murmuração e da ingratidão. E por quê? Por quê? É um questionamento. Por que Deus, o Senhor, nos trouxe para essa terra? Pelo amor de Deus. Nós vamos morrer tudo na espada. As mulheres, as crianças. Nós vamos ficar presos. Sabe que essa questão dos planos de Deus é você questionar os planos de Deus. Eu posso dizer que eles foram inconvenientes. O povo adotou uma postura de insolentes, pessoas questionadoras. Por acaso o vaso pode dizer: por que me fizestes assim, ó oleiro? Não tem o poder sobre o vaso para fazer o que ele quer, do jeito que ele quer.
Quem somos nós para questionarmos os planos de Deus, os propósitos de Deus? Mas quantas vezes por que Deus não fez isso comigo? Por que Deus não fez assim com a gente? Por que eu tenho que passar por isso? Meu irmão, isso revela que você está discordando dos planos de Deus. Você está sendo inconveniente com o propósito de Deus. O propósito de Deus é bom, a vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus, como diz a Bíblia lá em Romanos 12, como é que diz? A vontade de Deus é boa, é perfeita e é o que mais? Agradável. Quem somos nós para questionarmos os planos de Deus? Os planos de Deus, como diz Jó, né? Eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados. Os planos de Deus são bons. Só tem pensamento de bom, né? Como ele já demonstrou uma vez aqui em Isaías 29:7. Eu tenho um pensamento de paz, tenho um plano de bênção. Mas o povo estava questionando Deus. Estava, mostrando todo o desconforto com o projeto de Deus. O povo estava sendo estranhos aos planos de Deus. Estava desrespeitando a vontade de Deus. Quem somos nós para sermos contra os propósitos divinos? Nós temos que, como servos, como Maria disse, né, para o anjo Gabriel, quando visitou-a, diz: salve agraciada, sobre ti descerá o Espírito, e tu serás achada, será concebido o ente santo no teu ventre. Aí ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se o propósito de Deus. O propósito de Deus, às vezes não é fácil não, né? O próprio Deus lá em Deuteronômio 8 disse que fez o povo passar por situações difíceis para modelar. Deus às vezes leva a gente por uma situação de deserto para dizer assim: olha, preciso fazer uma obra na sua vida. Não questione, não reclame. Glória a Deus, aceita o propósito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, após falar no versículo 3, a parte B, olha o que o povo propôs. A parte B do versículo 3. Você sabe que é abandonar a fé. Era mesmo que dizendo assim: olha, eu não estou aceitando o propósito de Deus na minha vida, não quero não. Quer saber de uma coisa? Vamos voltar. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Aqui eles estavam declarando que eles não queriam depender de Deus, que eles não queriam viver sob a orientação de Deus, que eles não queriam se submeter ao projeto de Deus, que eles não queriam realmente desfrutar do que Deus tinha para com eles. Eles queriam voltar à velha vida. E quando o cristão, o crente em Jesus, quer voltar à vida de escravo, vocês já viram como Pedro diz? É como o cachorro que come o seu próprio vômito. É como o animal, o porco, que depois de ser banhado, ele vai se sujar novamente. Voltar às práticas antigas é um pecado que nós podemos chamar de abandono da fé, né? Apostasia. A apostasia, a gente pode dizer que tem irmãos que a gente pode... tem irmãos que são tão estudiosos, intelectuais. A gente vê assim nos exemplos mesmo, pessoas como homens que foram altamente usados na década passada, retrasada, década de 90, tinha um pastor muito usado por Deus, e de repente, muito escritor, de repente hoje a pessoa só faz criticar os pastores, se tornou tão assim uma pessoa, porque tem pessoas que usam as questões da comunicação para apontar o defeito dos outros. Ele se esquece que ele é ser humano. Ninguém aqui é maior do que ninguém. Você começa a criticar
o outro assim, você sabe que você também está sujeito a cair no mesmo erro. Então nós precisamos vigiar com a apostasia doutrinária. É pessoas que desprezam a Bíblia, né? Ontem eu estava lá com o meu primo, conversando, é um estudo que foi feito lá, sobre essa doutrina o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, ele começa a descrer da divindade de Jesus, a descrer da autoridade da palavra de Deus. Ele começa a dizer assim, olha, essas coisas que esses crentes estão fazendo restrições, vamos acabar com isso. Vamos acabar com isso. Vamos viver uma vida desregrada, porque Deus não tem esse negócio não. Deus quer que você seja livre. Livre, mas não comparar a liberdade com a libertinagem. A vida cristã tem restrição. Você não pode viver uma vida vulgarmente, nesse liberalismo distanciado de Deus. Assim como os filhos de Israel queriam voltar para o Egito, muitos têm hoje querendo estar na igreja, mas querendo voltar para o Egito. Ou seja, voltar às velhas práticas pecaminosas, voltar ao velho homem, voltar à obra da natureza carnal. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que jamais nós possamos ter esse pensamento, jamais possamos retornar. E no aspecto doutrinário, a você se afastar, se apostatar, e o aspecto moral, né? A pessoa se envereda na promiscuidade e tem até vontade de voltar, mas está preso ao pecado. Por quê? Porque achou que isso não tinha nada a ver, aí acabou adentrando no mundo, um pântano de rebeldia, de abandono na fé, e só a graça de Deus para renovar a fé novamente. Mas, meus irmãos, vamos andar mais um pouquinho à frente. Vocês perceberam aí, né, que eu estou falando de algumas situações em que o povo foi influenciado. A influência maligna hoje de pensamentos contrários, anticristãos, está em todo o mundo. E esses pensamentos, eles vêm para propagar isso, propagar a aversão contra os propósitos de Deus, propagar a ingratidão. Eles propagam no coração dos homens a murmuração e também a questão do desespero. Mas o versículo de número 4, nós já falamos que houve uma murmuração contra Moisés, a liderança, mas o versículo 4, eles já tinham um plano de querer voltar ao Egito. Aí no versículo 4 eles vão botar um plano em ação. Um plano que nós podemos dizer que levaram o povo à amotinação, fazer um moitim. Olha o que eles fizeram, versículo 4. Diziam uns aos outros: levantaremos um capitão e voltaremos ao Egito. Você sabe o que acontece? Eles estavam tão cheios de si, tão ausentes do propósito de Deus, que a autoridade a qual Deus havia constituído, eles estavam desprezando as autoridades do ponto de vista teocrático, político, que era Moisés, além disso também do ponto de vista, Moisés foi um líder amando de Deus, teocraticamente, né? Também um líder legislativo, ele recebia de Deus as instruções para registrar as leis, e também tinha um líder religioso, que era Arão, o sumo sacerdote. Então eles desprezaram a autoridade desses homens. Quando você despreza a autoridade daquelas pessoas que Deus constituiu como autoridade sobre a sua vida, você não tem nada a ver não. Nós vamos escolher um capitão entre nós, vamos escolher uma pessoa aí desenrolada, uma pessoa que seja estrategista, uma pessoa que conheça bem, e vamos levantar ele como capitão, ele vai comandar a gente, e nós vamos voltar para o Egito. Meus irmãos, que situação é essa? Quando as pessoas se insurgem contra autoridades, elas se amotinam, fazem seus próprios grupos, aqui, seus próprios líderes.
E nenhum líder, diz a Bíblia, ele é líder pela vontade dos homens, ele não pode ser líder porque ele quer, é aquilo que Deus realmente deseja. E todos aqueles líderes da Bíblia, eles fugiram desse cargo, né? Mas esses homens, eles foram muito alterados, porque eles não respeitaram aqueles que foram constituídos, eles queriam voltar ao Egito. Assim acontece com muitas vezes, às vezes a gente, né, não voltar ao Egito no sentido moral, de uma vida desregrada, mas às vezes no sentido de atitudes mundanas, pessoas agindo com impiedade, com injustiça, tratando mal as pessoas. Quer dizer, voltar ao Egito é desrespeitar as autoridades. Voltar ao Egito é não acatar as ordens. Que Deus tenha misericórdia de nós e guarde o nosso coração. Veja o que uma influência de um pensamento humanista, antropocêntrico, pode levar a essa situação. Eu vou saltar aqui alguns versículos, né, porque depois vem as reações de Moisés, de Arão, do próprio Josué. Caleb já tinha falado do capítulo 13. Aí eu vou partir para o versículo de número 9. Tão somente, o Senhor diz aqui, olha, não sejam rebeldes, não dê lugar à rebeldia, irmãos. Você entendeu? A rebeldia é algo terrível. Quando uma população, né? Quando uma congregação é influenciada pela rebeldia. Irmãos, a gente só se lembra daquele primeiro rebelde que a Bíblia fala, levou 1/3 dos anjos, se rebelou contra Deus, se rebelou contra... Aí desde então, aí tem uma irmã que gravou até uma música, que diz que a divisão não vem de Deus, que o primeiro que se dividiu, tal. Vocês conhecem essa música, né? Então, aqui eles estão, o conselho, eles não sejam rebeldes contra Deus, e não tenha medo do povo lá não, minha gente. Aqui ele voltou aquele contexto dos gigantes, das cidades fortes, dos desafios. Então tem gente que tem medo de enfrentar a luta. O conselho aqui foi de Josué. Não tenha medo não, meu amigo. O Senhor está conosco. Ele vai dizer essa palavra, né? Não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, mas o Senhor é conosco, não os temais. Quer dizer, embora o povo fosse gigante, embora o povo tivesse armas, embora que aquelas pessoas estivessem com as suas cidades fortes, mas tem uma coisa que você pode ter tudo na vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter arma, você pode ter posição, você pode ter casa, mas tem uma coisa que as pessoas precisam ter: o amparo de Deus. Se você não tiver muitas coisas, mas se você tiver o amparo de Deus, se você tiver o socorro de Deus, se o Senhor é convosco, é conosco, prossiga, não desanime, não recue, não desista, não volte para o Egito, não seja insubmisso, não seja rebelde, não, glória a Deus, não seja murmurador, glória a Deus, não chore o choro do desespero. Esta é uma palavra, irmãos. O povo não estava querendo muita coisa não. Depois de tanto conselho, mas as influências estão aí. Aos poucos elas vão minando o coração dos crentes. Chega um momento de desespero, a pessoa não sabe orar, não sabe mais clamar. Chega o momento da luta, a pessoa só sabe conjugar o verbo da murmuração, esqueceu o verbo do louvor e da exaltação. Chega um momento em que as influências chegam ao coração,
aí você só quer voltar para o Egito, você quer se rebelar, você quer. Aí chega um clima aqui, irmão, no versículo 10. Meu irmão, toda a congregação, presta atenção, a congregação em peso, a congregação foi minada por aquela minoria barulhenta que jogaram uma semente danina, a semente foi plantada e agora eles estão reagindo a essa mensagem nociva e por fim das contas, para concluir, toda a congregação, sabe o que eles queriam fazer? Apedrejassem. Queria apedrejar aqueles, pelo menos 4 pessoas ali. Era Josué, era o Caleb, que eram os 2, mas o líder Moisés e Arão. Eles queriam apedrejá-los. Apedrejamento, irmãos, coletivo. É quando você não concorda e você, ao invés de você se submeter, não, literalmente aqui, eles queriam matá-los, tirá-los. Meus irmãos, que a gente olha para a Bíblia não esconde defeito, não. A Bíblia, esses defeitos aqui, podem ser os nossos defeitos, a rebeldia, a ingratidão, a murmuração, está entendendo? A incredulidade, está entendendo? Então, somente, toda a congregação, só que Deus não deixa, irmãos. A Bíblia diz, não, o maligno não toca, glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O versículo 10, porque a glória de Deus apareceu na tenda da congregação e os filhos de Israel não puderam fazer nada. Porque quando Deus opera, irmãos, o homem pode se levantar, o homem pode planejar, o homem pode arquitetar, o homem pode elaborar, mas a resposta vem do céu, a resposta vem de Deus. Quando você achar que está tudo consumado segundo os projetos do homem, Deus intervém e Deus muda, e Deus atrapalha os planos. Quando os homens trabalharam contra os planos de Deus, eles se reuniram e diziam, o seguinte é esse, nós vamos se reunir aqui, vamos fazer a nossa torre e vamos deixar esse negócio de Noé, essa turma aí que passou para trás. Nós vamos criar o nosso próprio sistema Babel, a religião, o berço da idolatria, o berço que nasceu a confrontação contra Deus, o pensamento humano querendo sobrepujar ao que Deus estabeleceu, o pensamento humano querendo superar a revelação divina. Quer saber de uma coisa? Deus olhou dos céus e diz, os homens estão trabalhando tudo bem direitinho ali, né? Falam uma só língua, estão tudo trabalhando em harmonia. Porque você pensa numa harmonia? Mas harmonia contra os propósitos divinos. Você tenha cuidado com determinadas harmonias. Deus ordena que nós sejamos harmônicos, tenhamos harmonia entre os irmãos, comunhão, mas uma harmonia nociva. Façamos uma torre e vamos até o topo do trono dos céus. E em detrimento aos planos de Deus, às revelações, que naquele tempo não tinha a revelação escrita, a revelação oral, aquilo que Deus tinha falado para Adão, que passou para Sete, que passou para Noé, e depois para Abraão. Toda aquela revelação foi sendo falada, e aqueles homens levantou-se lá em Babel, construiu a cidade do seu jeito, da sua forma, e ali, irmão, é o pensamento humano, é o antropocentrismo, é o homem querendo ocupar o lugar do destaque, quando o destaque é de Deus, mas quando os Deus sai de cena, quando o homem quer roubar a cena, aí Deus desce, Deus confundiu, Deus colocou ali, a língua foi espalhada, o povo, cada um foi para o seu lugar.
e aquela construção não foi para frente. Não foi para frente. Porque nós temos que construir segundo os projetos de Deus. Tem gente que está construindo, como disse Jesus, a sua casa sobre a areia. Vêm as tribulações, as dificuldades, a fé esmorece logo. Não tem fé suficiente. Aí vem o desespero, aí vem a murmuração, aí vem toda essa carga negativa que faz parte da natureza humana. O homem é inclinado à rebeldia, é inclinado à idolatria, é inclinado à promiscuidade, é inclinado ao vício, é inclinado a murmurar contra as autoridades. Glória a Deus. Mas que nós possamos nessa noite aprender com os erros daqueles que foram influenciados pelo mal, para não seguirmos essa mesma influência. Amém? Glória a Deus. Compreendeu a mensagem? Que o Senhor nos ajude, porque no tempo de hoje há agentes, que influenciadores, há uma minoria, há o espírito dos 10 espias, incrédulos,